estás comigo, não temerei o mal que a mim vier. Tu disseste que onde eu estiveste, tu estarias comigo, Senhor, confiando na tua promessa, seguirei, meu Jesus, seguirei. Se no vale da sombra da morte venha eu algum dia andar, só te peço que dê-me tua mão para eu conseguir caminhar e lá mesmo no meio do vale possa eu, meu Senhor, te louvar. E quando findar essa vida, já bem longe da tribulação, poderei então ver face a face o autor da minha salvação, e com ele no gozo eterno estarei para sempre em Sião. Boa noite com Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ter a leitura da Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 30 apenas. Por favor. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Senhor Deus, que acabamos de ler,
Somente o Senhor pode operar isso em nós. Jamais poderemos fazer isto. Nunca entristecer o Espírito Santo. Tu mesmo disseste, sem mim nada podeis fazer. Nós entristecemos às vezes. Entristecemos as pessoas às quais mais amamos. E isso, sem dúvida alguma, entristece o Espírito Santo. Nós pedimos perdão dos nossos pecados. E que o Senhor vivifique essa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Hoje é um dia comemorado, principalmente no mundo supersticioso, criado nas superstições de Roma. É um dia funesto, um dia de velas queimando e coisas assim. Isso demonstra, na verdade, aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Ele disse que são pessoas que não têm esperança. Ele disse, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Talvez seria até uma falta de sentimento não lembrarmos aqueles queridos que já partiram. Eu, por exemplo, principalmente de uns anos para cá, não tem um dia que eu não me lembro da minha mãe, do profeta de Deus. Isso é logo cedo, não é? Agora, a gente fica pensando assim, na verdade, há muito sentimento nobre, mas carregado de superstição, de uma fé enganosa, de doutrina que não tem nenhuma base bíblica. Os cristãos nunca, jamais queimaram velas por quem já morreu, por almas. Este é um costume herdado dos pagãos. Contudo, a gente respeita, não pode se fazer nada, mas não participa também, não? Há tantos dias para ir ao cemitério, tem que ser o dia marcado por Roma. Agora vamos ver aqui, isso tudo está relacionado com uma coisa que é fundamental, é a falta do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo guia a pessoa na verdade. Não guia a pessoa em superstições, através de superstições. O Espírito Santo guia na verdade. E uma vez estando na verdade, encara a realidade dos fatos. E encarar a realidade muitas vezes reflete como falta de sentimento. Mas, na verdade, nós temos sentimentos pelos que partiram. Foi ontem que o irmão foi sepultado? Foi ontem. Segunda-feira. Eu cheguei lá, já não alcancei mais o culto. O caixão já ia saindo.
Ele foi para Nazário, foi levado para Nazário. Mas o que eu disse lá para a irmã Lloyd, que era nora dele, né? Nora do irmão que partiu, eu disse para ela, olha, ontem tivemos um culto no tabernáculo, e que foi realmente uma profecia, não é? Para a família. Agora, a irmã Hope, estando já do outro lado, ela se manifestou através da êxtase do profeta, e ele a encontrou muito feliz do outro lado com sua filha, que não era mais um bebê, mas já uma moça crescida, muito bonita, não é? Porque lá não tem anjinho, criancinha. Isso é outra herança do paganismo. Lá não existe anjinho, criancinha. Toda criança vai ao céu, mas lá não tem criança, não tem nem velho. Nem velho, nem criança. Todos são jovens. Mas me vem na lembrança aquilo que deveria dizer para a viúva, para a irmã. Diga para ela que a irmã Hope disse para o irmão Branham assim, nós, quer dizer, ela e sua filha, nós estamos muito melhor do que você. Nós estamos muito melhor do que você. Então esse é um consolo para a família. O irmão diria a mesma coisa, olha gente, eu estou muito melhor do que vocês. Agora quem tem uma esperança dessa vai queimar a vela, rezar a missa, encomendar sua alma. Então por isso que Paulo disse, não quero, com autoridade profeta, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Essa convicção não é apenas nossa, ela foi transmitida a nós pelos apóstolos, pelos santos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não é uma coisa herdada 325 anos depois de Cristo, através do concílio de Nicéia, Roma, essas coisas, não é? Não, isso vem lá do princípio, vem de Deus. É doutrina dos apóstolos. Agora, sem dúvida alguma, conhecer estas coisas é ter o Espírito Santo. Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo é ter o Espírito Santo. Receber o profeta de Deus é ter o Espírito Santo. Ver o Pai no Filho, no enxergar esta miragem de três pessoas distintas, é ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo a essas alturas seria uma corrente? Sim, uma corrente de elos fortes. Mas nós sabemos que uma corrente não pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco. Não se pode ter um elo fraco. Todos os elos têm que ser iguais. Isso então é que forma a plenitude do Espírito, que viria a ser uma totalidade, em forma total. Agora há pouquinho nós ouvimos pela rádio Anhanguera sobre Israel, povo de Deus, enquanto estava no Egito. Mas depois que saiu do Egito, já não era povo, era igreja, era a congregação de Israel. Depois que saiu do Egito. A palavra igreja é eclesia, e quer dizer chamados para fora, separados. Então não se pode ser definitivamente igreja de Deus sem ser separada do Egito. O Egito simboliza o mundo denominacional.
o mundo religioso. Então, quando ele se separou do Egito, se transformou em igreja, em congregação, separado do Egito, do lado de fora. Assim também somos nós. Agora, só é a igreja de Deus aquele que está separado do sistema. Porque o sistema, ou os sistemas mundiais de igreja, como queira, o sistema mundial de igreja, ele é composto de doutrinas erradas, que não é verdade. Não importa se tem um pouquinho de verdade aqui, outro pouquinho ali, isso não importa. O Espírito guiaria a sua igreja na verdade. Por isso Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem meio termo com ele. E, por sua vez, essa igreja é testemunha. Nós ouvimos, aprendemos aqui domingo passado, Jesus dizendo para os apóstolos, seus discípulos, seus escolhidos: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. E desde então ser-me-eis o quê? Testemunhas. Testemunhas. Aqui, nessa mensagem mesmo, o testemunho de uma verdadeira testemunha, 72, o profeta faz menção desse versículo aqui, verso 30, da carta aos Efésios, capítulo 4. Nós estamos selados até o dia da nossa redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia, não da vossa morte, porém da vossa redenção. Selado até o dia, não da morte, mas sim até o dia da redenção. Veja, depois que a morte já tiver acabado, você ainda está selado. Porque essa redenção aqui se refere àquilo que já está escrito lá em Tessalonicenses. Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormiram, como os demais que não têm esperança. Mas como Cristo ressuscitou, assim também Cristo tornará a trazê-los consigo. E depois, sob a voz, alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, eles serão ressuscitados. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos. Então, esse subir aí, essa subida, incluindo a ressurreição, é que é a redenção. Essa aqui é a redenção completa, final, para subir. Então, está selado, não é só até morrer. Ele diz uma coisa aqui muito importante. Ele diz assim: quando eu estive algumas semanas atrás, quando minha mãe ainda estava viva e podia ouvir, eu estava de um lado da cama e minha irmã estava de pé ao meu lado, e mamãe olhou para cima e disse: o meu primeiro e a minha última. Isto quer dizer, ele era o primeiro filho e a Dolores, que era a sua última filha, a caçula, os dois estavam ao lado dele. O meu primeiro, dela, não é? O meu primeiro e a minha última. Então, e mamãe começou a dizer que: Bill, você me tem dado de comer.
E porque eu suponho que, estando no ministério, eu tive mais possibilidade de fazê-lo. Então eu cuidava dela. Ela dizia: tem cuidado de mim. E Dolores, você me amou e ajudou-me a fazer o meu trabalho doméstico e a lavar as roupas. Então ela começou a dar o testemunho do que o irmão Brana, seu filho mais velho, fez por ela, e a sua filha mais nova fez por ela. Aquilo ali, o profeta não pôs isso aqui nessa mensagem, falando do Espírito Santo à toa. Porque isso aqui foi feito não somente há muitas pessoas no mundo que fazem isso pelos seus pais, mas isso aqui ficou registrado, está na mensagem, porque isso foi feito no Espírito Santo. Porque não tem, o Espírito Santo não tem motivo de estar na sua igreja aqui, a não ser para realizar, fazer o que se deve fazer. Então, o que vale dizer, como Paulo disse, se você tem o doméstico da fé e não olha para ele, seus domésticos da fé, você nega a fé. Isso quer dizer que o Espírito Santo tem uma função, e cada coisa que todo mundo pode fazer, o Espírito Santo faz, às vezes, a mesma coisa, mas de uma forma vindicada por Deus. Então nós vemos o caso daquela mulher que sofreu um fluxo de sangue, e ela reuniu as suas forças, pequena restinho de força que tinha, para tocar na orla do vestido de Jesus, suas vestes. E ela lutou, até que tocou. Quando ela tocou, Jesus disse: alguém me tocou. Ora, ela fez uma coisa que todo mundo estava fazendo. Os próprios apóstolos replicaram, disseram: mestre, ora, todo mundo toca no Senhor. Como que o Senhor disse: alguém me tocou? Ele disse: saiu de mim virtude. Isso quer dizer, alguém me tocou de uma forma diferente. Não, mas tocar, todo mundo toca. Ir na igreja, todo mundo pode ir. Cantar, todo mundo pode ir. Orar, todo mundo pode orar. Ler a Bíblia, todo mundo pode ler. Fazer o bem para as pessoas, todo mundo pode fazer. Mas quando é o Espírito Santo, aquilo tem uma vindicação diante de Deus. E isso faz das pessoas testemunhas. Testemunhas. Todo mundo prega, todo mundo pode fazer tudo. Mas você que canta, você que prega, você que ora, tudo deve fazer no Espírito. É diferente. É diferente. Então, é daí que vem as testemunhas de Jesus. Aqui na mensagem intervalo, parágrafo 36, voltando ao selo do Espírito Santo, o profeta, depois de ler, fazer menção à carta aos Efésios, capítulo 1, 13 e 14, ele diz: você pode ver aqui que o Espírito Santo mesmo é um selo. E um selo dá testemunho de quê? De uma obra consumada. O Espírito Santo é o selo para o indivíduo. E aquele indivíduo, quando recebe o Espírito Santo, ali termina o seu tempo de gemer, porque já é uma obra consumada. Nós estamos terminando, acabamos de estudar essa mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, né?
Então, ele está preparando o povo, naquela época, ele estava preparando o povo para receber um profeta, para receber Elias, o ministério de Elias. Porque ele nunca diz, eu sou esse homem, eu sou essa pessoa, eu sou Elias. Ele nunca disse. Ele estava preparando e dizendo que o povo deveria orar, e ele clamando a Deus para enviar esse profeta. Ora, e somente pelo Espírito Santo esse ministério seria reconhecido. É como aconteceu lá com Jesus, quando ele veio a primeira vez. Simeão, aquele velhinho, lá no templo, todo mundo viu a Jesus, desprezou a Jesus, mas Simeão chegou lá, pegou o menino, levantou os olhos e disse, despede o teu servo em paz, porque o teu servo já viu, os meus olhos já viram a tua salvação. Agora, ele tinha sido avisado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver o Messias. Somente pelo Espírito Santo. Agora, isso se trata realmente de um penhor da vida eterna. Nós estaríamos no engano como o mundo religioso está. Agora, nós estaríamos em condições talvez pior, se não for o Espírito Santo, se não for a misericórdia de Deus, mas que atuou dessa forma porque nós somos melhores que ninguém, não. Muitas vezes somos até piores, mais mal educados, menos caridosos e qualquer coisa assim. Como Jacó era pior do que Esaú. Mas é questão de eleição, é questão de predestinação. Paulo encerra esse assunto aí dizendo, fazendo essa pergunta pelos inconformados. Então Deus faz acepção de pessoas? Não, ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia e tem compaixão de quem ele tem compaixão. Ele é soberano. Mas eu tenho batido nisso e continuarei batendo. Nós temos que fixar nisso, inclusive observando sempre o tempo, a data que aquela mensagem foi pregada. Nós respondemos a um apelo que o profeta fez 30 e tantos anos atrás. Nós respondemos aqui em 1971. Nós levantamos nossas mãos. Nós nos rendemos. Nós estávamos numa carreira avançada de movimento, de rádio e coisas. Então, isso cruzou o nosso caminho. Cruzou. Agora, o que significa isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas até por quanto tempo seria isto? Até por quanto tempo? Não. Começa por aqui. Quando você recebe o Espírito Santo, ali termina o seu tempo de gemer. Eu disse, olha, se a Ana, por exemplo, lá no Velho Testamento, estava gemendo dia e noite. Gemendo quer dizer, orando, suplicando, suspirando por um filho. Ela suspirava dia e noite por um filho. Porque ela era estéril. E a sua competidora, Elcana, tinha 2 esposas, tinha a Penina, não é? E ela era humilhada pela outra esposa do seu marido. Porque a outra tinha um filho após outro. E ela não tinha nenhum filho. E quem não tinha filho, carregava um opróbrio. Então vocês conhecem, ela foi para o templo e lá ela começou a orar, somente mexendo com seus lábios, não gritava, não tinha emoção, sensação nenhuma para gritar. E Eli, o sacerdote, chegou e disse, você está embriagada? Se você vem para o templo, ela não saiu cuspindo fogo, como dizem. Ela tinha razão.
porque ela foi considerada como uma filha de Belial. Mas ela foi humilde, ali foi o segredo, porque chegou a hora dela. Era a hora da vitória dela. O segredo era estava ali o último teste dela. Mas ela disse: não, meu senhor, eu não sou uma filha de Belial, eu não estou embriagado, eu sou uma mulher amargurada de coração, eu estou gemendo por um filho. E esse filho, você sabe de quem fala, né? Esse filho é Jesus Cristo em nossa vida. Agora, aí Deus mudou o quadro. Veio, assim diz o Senhor, a palavra falada na boca do sacerdote, e disse: você vai, que sua petição já foi ouvida. Desde então cessou o seu gemer. A Bíblia diz que ela passou a comer, dormir, seu semblante mudou, mesmo antes de conhecer seu marido. Isso quer dizer, antes de deitar-se com ele, ela já ficou feliz, satisfeita. Seu semblante mudou, porque ela ouviu o assim diz o Senhor. Talvez, será que nós não estamos nessa etapa? Nessa fase? Mas o que acontece? Ela concebeu seu filho Samuel. Agora, o que eu quero explicar, deixar bem claro é isso. Depois de gestante, ela estaria no templo, mas gemendo por causa de um filho? Não tem como uma mulher ficar desejando um filho se ela está gestante. Num processo de gestação normal, acompanhada, e ela está clamando por um filho. É isso que responde. A Bíblia está aí, a natureza está aí. O metabolismo da mulher está aí, o corpo dela está dizendo, está testificando disso. Ora, o Espírito Santo é o selo para o indivíduo. E aquele indivíduo, quando recebe o Espírito Santo, ali termina seu tempo de gemer, porque já é uma obra consumada. Então vamos voltar à nossa experiência do passado. Nós tínhamos plantões de oração no tabernáculo, um rendendo o outro. Era dia inteiro oração, oração, oração e clamor e aquele gemido. As denominações estavam sofrendo um avivamento, colocavam o país todo em jejum, e haviam reuniões de orações por todas as partes. O que era isso? Era pedindo inconscientemente a vinda do profeta, pedindo a mensagem. O mundo todo passou por essa experiência. Reuniões de oração em quartos, em chácaras, em montes, e tudo isso, e as pessoas com a cara no chão, chorando, clamando. Mas eu não sou culpado deles não terem recebido. Na época eles disseram assim, olha, teve uma irmã batista que me disse, houve uma visão numa reunião de oração lá, que um pássaro, as asas muito grandes, as garras muito grandes, está batendo asas assim em cima do tabernáculo da fé. Eles tomaram aquilo como um mau sinal. Depois que eu recebi a mensagem, o profeta, eu entendi a visão deles, era a águia, né? Era uma águia. Era uma águia. A águia fala dos profetas na Bíblia. É a última era que nós temos agora, é a era da águia. É do leão, do boi, do homem e da águia. São as 4 criaturas. Então eles próprios testificaram, mas eles rejeitaram o tempo da visitação. Mas por falta de predestinação, de eleição.
Não que nós fôssemos melhores do que eles. É isso. Não que Jacó fosse melhor do que Esaú. Pelo contrário. Mas aí está a coisa. Porque o Espírito Santo, ele tem que ser calibrado por estas coisas. Como é que você pode ter o Espírito Santo e rejeitar seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Um reverendo foi me visitar e disse: escuta, você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Falei: foi. E você não tinha o Espírito Santo antes de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Então, disse: não, a prova que eu tinha o Espírito Santo é que eu não rejeitei o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma prova. Agora, nós podemos entender que isso não é tudo, que nós ainda estamos com o Vale de Jaboque aí na frente. Tudo bem. Mas quem não começa, não termina. Se não começou, se não passou nem pelos rudimentos. Agora, tem uma coisa, fique certo, crer no profeta não é rudimento, não. Pode ser que ser batizado em nome de Jesus Cristo é rudimento, mas crer no profeta de Deus não é rudimento. Não. Nós temos aí no mundo, aí existe uma denominação de unicistas. Eles batizam em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles não creem no profeta. É isso. Agora ele continua aqui, para exemplificar. A palestra é castigada pelo relógio, não é? Por exemplo, em anos passados, eu trabalhava com uma empresa de estrada de ferro. Nós carregávamos os vagões de certa mercadoria, como, por exemplo, latas de alimentos, de uma empresa enlatadora de frutas e outros víveres. Quando terminávamos, antes de colocar-lhe o selo nesse vagão, chegava primeiro um inspetor para certificar-se de que tudo estava bem colocado. Porque, de outra maneira, na primeira parada do trem, tudo cairia e se romperia a perder, e a companhia de estrada de ferro teria que pagar aquela mercadoria toda. Então tinha que estar bem arrumado, bem empilhado, tudo bem arrumado dentro dos vagões. O inspetor examinava tudo para assegurar-se que estava bem colocado. Se não estava bem, ele rejeitava o vagão. E tínhamos que carregá-lo de novo até que o inspetor estivesse satisfeito com a carga. Quando ele via que tudo estava bem, fechava a porta. O inspetor fechava a porta. E o próprio inspetor punha o selo sobre a porta e dali em diante, ninguém podia romper aquele selo até que o vagão chegasse a seu destino. Considera-se então de uma maneira clara. Concebida de uma maneira clara. Que a vida deve ser posta em ordem. Que o Espírito Santo tem uma função de ordenar os passos do justo. Os passos do justo são ordenados pelo Senhor. E se a sua vida como mulher, em várias circunstâncias que existem, não estiver ordenada pelo Espírito Santo, essa vida vai ficar desarrumada. É a primeira bacada que dá, esparrama tudo. Como homem. Primeira bacada que dá, desordena tudo, espatifa tudo. Com razão, a Bíblia diz: os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Paulo disse lá, ainda li isso hoje, que aquele que não quer trabalhar, que também não coma, que precisa ter a vida ordenada no sentido do trabalho. E assim vários aspectos
o casal desordena a vida conjugal, a vida íntima, descuida, e começa tão cedo aquela mulherzinha nova ainda, aquele rapaz novo ainda, já brigando por causa de besteiras, briga de criança. Aí começa a coisa, e vai desordenando a vida conjugal. Ela tem que acordar em tempo pelo Espírito Santo, que o casamento tem que ser regado como uma planta que tem que ser molhada todos os dias. Por quê? O homem vive em função de cada segundo da sua mulher. Cada segundo. A mulher, por sua vez, vive em função de cada segundo daquele homem. Não é cada 3 dias, cada semana, a da lua melhor, porque a maioria de nós somos lunáticos. Uns em maior proporção e outros em menor proporção. Somos regidos pela lua, nosso temperamento. Então tem a lua de estar mais disposta, mais disposto. Tem a lua que você fica mais mole, mais preguiçosa. E assim por diante. Então são lunáticos. É verdade? Mas isso aí vai desordenando a vida. E vai brincando. Emburra por isso, emburra por aquilo, emburra por isso, emburra por aquilo, e cria caso daqui, um casinho hoje, outro casinho amanhã. Aí começa a coisa, você está juntando gravetos para uma fogueira. Os pauzinhos para pegar fogo. Vou repetir. A vida ordenada é o seguinte, não é doutrina, mas na verdade, isso termina o assunto. O homem vive em função de cada segundo da mulher. De cada tempo que ela tem. E o tempo dela não é de semana, não é de mês, não é de ano, é de segundo. E a mesma coisa é ele. Ela vive em função dele. Agora, isso é para exemplificar realmente o que Paulo disse em relação a Cristo e a igreja. Por quê? Porque o marido está na mulher. E a mulher está no marido. Estou falando, como eu disse domingo passado, quando vi aquele casamento do irmão Brando. Isso é que é casamento. Depois eu fiquei pensando, Juviano, isso é que é casamento. Prata, isso é que é casamento. E assim, mesmo jovens aí, isso é que é casamento. Por quê? Ele está nela, não para cobrar dela, como um cobrador. Ela está nele, não como uma cobradora. Porque, infelizmente, gente, como se cobra? Ele tem que responder porque ele casou, porque ele é marido, porque ele é o homem, porque... A hora que interessa, a hora que não convém, a mulher tem igualdade, não é? Mas a hora que interessa, então ele é o homem e coisa e tal, etc. Isso quer dizer, o verdadeiro casamento, o homem vive em função da mulher cada segundo de sua vida. Não vai pensar que isso é tonteria, não. É verdade. E ela vive em função dele a cada segundo de sua vida. Não tem que ficar quebrando cabeça adoecidamente para isso. Não é isso. É exatamente, Paulo disse, é exatamente o mistério de Cristo e a igreja. Agora, Cristo está na igreja e a igreja está em Cristo. Quer dizer, a igreja chega a ser Cristo. E Cristo é a igreja. Porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. Não é simplesmente com a igreja. Porque tem muita gente por aí que Jesus está com eles, mas não está neles. Há muitos casais que por aí que estão com
mas não estão em. Um está com o outro, mas não está no outro. Então Jesus disse: o Espírito de verdade que o mundo não conhece, não pode receber, porque habita convosco. Era ele, Emanuel, Deus conosco, conosco. E que estará em vós, porque Pai sobre nós, é Deus sobre nós. Filho é Deus conosco, Emanuel. Espírito Santo é Deus em nós, em nós. Agora, em nós, Ele ordena todos os nossos sentimentos. Não tenha dúvida, nós passamos a viver em função dEle. Porque é assim o casal verdadeiro, casal que se ama, que casa por amor, por revelação de coração para coração. São almas gêmeas. Ela não começa fazendo biquinho para o outro, no outro dia, logo cedo, não. E intriguinha daqui, intriguinha dali, histerismo de cá, e aquela coiseira toda, e já falando em divórcio, essa coiseira toda, com Jesus. A igreja não está assim, pensando: o Senhor está me deixando sofrer, eu sou fiel, Senhor, eu sou fiel, e o Senhor não olha para mim, o Senhor não cuida de mim. A igreja não está fazendo isso. Olha, para terminar, porque o tempo já se foi. Para terminar, aqui na mensagem ao nascer do sol, vocês gostam, né, de anotar? Então, 73. Eu sou aquele que estava morto, se referindo a ele. E tão morto estava que a lua o declarou morto. O sol o declarou morto, as estrelas declararam morto, se referindo a Jesus Cristo. Toda a natureza o declarou morto, mas agora todo mundo tem que reconhecer que ele agora vive. Então ela não é viúva, seu marido está vivo, está nela. Ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus. Foi também a dinâmica que provou a mecânica. E se ele, sendo o noivo, a noiva tem que aparecer porque ela é parte dele. E ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva. Porque ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Ela é ele. É igual ao homem e sua esposa. Olha, está no parágrafo 73 da mensagem ao nascer do sol. É igual ao homem e sua esposa. Não tem como pregar Cristo e a igreja sem falar em casamento, não, gente. É igual ao homem e sua esposa. Eles são um. Eles são um. A mulher foi tomada de seu lado. Ela recebeu o espírito feminino dele e a carne de seu lado. E assim se formou a mecânica e a dinâmica, a esposa. E o espírito e a carne formaram a mecânica e a dinâmica. É isso? Aqui no parágrafo 202, parágrafo 202, ele diz, agora já para terminar, sobre o selo, né? Recordem, o poder vivificador, observem bem o que temos visto neste dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isto sucederia.
O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isto é a verdade. Só está ali, ó. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo, o poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. Todas as duas. Aquela ali eu tenho a revista Life, de 1963, que foram observatórios científicos lá do Arizona, nos Estados Unidos, que fotografaram aquilo. Não foi fotografia de amador, não. De particular, ou mesmo profissional, fotógrafo, não. Isso foi observatório que fotografou aquilo. Eu tenho a revista ali, né? Então o mundo sabe, viu isso. Isso ali foi comprovado pelo FBI. Está aqui não é para ninguém adorar, é para testemunho. Ninguém adora aqui, ninguém. Nós adoramos a Deus, mas está aqui para testemunho. Certo? O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo, poder vivificador, permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso eles não sabiam o que era. E nós, os que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Veem vocês? Foi Ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos, porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as igrejas. Tudo foi completo. E nós nem o podíamos entender. Porém, foi os que tiraram a fotografia, não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é tremenda identificação. O poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe a vida. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer e se ordenar. E para saber o que fazer e se ordenar. Esse poder vivificador é o Espírito Santo, é o selo. Esse selo foram abertos não para o mundo, gente. Para saber o que você fez e o que não devia haver feito. E o que devia haver feito, como também o que você será. Então, em suma, ele ordena a sua vida. Quando Deus quis preparar Ezequias, o profeta chegou lá e disse: põe a sua casa em ordem, porque o Senhor vai te levar. E a função do Espírito Santo é essa. Nós não dá tempo mais, temos que parar por aqui. Não é para nós sentirmos emoções e coisas e termos bastante alegria. Não é isso. A função dele, agora nessa hora que nós estamos vivendo, é ordenar. Agora, se eu não posso ordenar, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu vou começar. Se você não pode, comece, quem sabe ele... Porque tudo depende de começar, não é? Diz que comer e começar é só coçar e comer é só comer. Como é que é? Comer e coçar é só começar. Não é verdade? Então comece, faça alguma coisa de ordenar. Isso pode dar certo. Amém? Porque, olha, está bem claro que o Espírito Santo não é para botar a gente gritando aí, não é isso não. O Espírito Santo, a essa hora, põe a tua casa em ordem, porque eu vou te levar. Agora sim. Família que não tenha paz, quase sempre a tristeza é demais e os problemas
problemas são tantos, há mil desencantos, e não vence os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Tô feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Quando brilha divina manhã, se reúne a família cristã, e dos lábios se ouvem a celeste canção, que acampado dos anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz, para sempre é guardada no sangue da cruz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus, e pertencer à família de Deus.